Olá, minha gente! Seja muito bem-vindo a mais um programa Raízes da Fé. Nossa caminhada em cima da história da igreja. E como tem sido proveitoso, abençoado, enriquecedor conhecer a nossa história, a história do povo de Deus, chamado igreja, a partir de Jesus Cristo, passando pelos discípulos, apóstolos, pela igreja, pelos anônimos, como nós vimos, os missionários que fundaram igrejas, que evangelizaram o Império Romano. Isso no primeiro século. Ainda no primeiro século, nós vimos a primeira perseguição estatal. Até então, as perseguições eram judaicas. Você lembra-se de Jesus, que foi perseguido pelos judeus e teve que enfrentar o Sinédrio. Os apóstolos, da mesma maneira, incluindo o apóstolo Paulo. A partir de 64, do primeiro século, no incêndio de Roma com Nero, vem a primeira perseguição estatal, basicamente restrita à cidade de Roma. Com a morte de Nero, a segunda perseguição estatal foi já próxima do primeiro século. A perseguição de Domiciano foi uma grande perseguição, feroz perseguição à igreja. E a partir, portanto, desses dois momentos de perseguição, no primeiro século, a igreja não teve mais sossego, com exceção de alguns momentos, alguns anos intercalados que ela enfrentou uma relativa paz, mas com Trajano, depois de Domiciano, com Adriano, com Marco Aurélio, enfim, até chegar à última grande perseguição, no final do terceiro século, comecinho do quarto século, com Domiciano. Domiciano empreendeu a mais cruel das perseguições. Ele não sabia, e ninguém sabia que seria a última, mas foi a última e a mais sangrenta perseguição. A igreja sofreu muitíssimo. Muitos foram mortos, torturados, mutilados, levados para as pedreiras, para os cárceres, morrendo, queimados, crucificados. Enfim, foi um momento terrível para a igreja no final do terceiro século. Por que nós não temos muitos manuscritos do Novo Testamento do terceiro, do segundo, do primeiro século em abundância? Justamente porque Diocleciano queimou os livros, queimou os manuscritos. Nós temos fragmentos, temos uma quantidade reduzida diante da quantidade total de manuscritos do Novo Testamento que nós temos. Nós temos cerca de 5.700 manuscritos, cópias de textos do Novo Testamento. Veja só, quase 5.800 manuscritos, cópias. E a maioria dessas cópias é de época mais recente, do quarto século para cá. A maioria do nono século. Portanto, os dois primeiros manuscritos mais antigos, os dois mais antigos que nós temos, mais completos do Novo Testamento, eles são datados exatamente no começo do quarto século, que eu vou já explicar por quê. Lembrar, na verdade, porque nós já tratamos disso na última semana. Portanto, o Codex Sinaíticus é o mais antigo. Codex Vaticanus são os dois manuscritos que estão... O Sinaítico está no Museu do Cairo e o Vaticanus está no museu em Roma, ali no Vaticano. Esses dois manuscritos são os mais completos, os mais antigos completos que nós temos. Nós temos mais antigos do que eles, sim, mas são fragmentos.
manuscritos de 250 páginas, chegou até nós hoje cerca de 70 páginas. Portanto, são fragmentos por conta da perseguição, de queimar os livros a partir da perseguição de Domiciano. Nós estamos começando hoje uma nova trajetória. Na semana passada, nós encerramos o que nós estamos chamando, para facilitar a nossa caminhada, de primeira temporada. A primeira temporada foi o que nós vimos. Primeiro século, com os apóstolos, as duas perseguições com Nero e Domiciano. Segundo século, perseguições da igreja, vimos como é que a igreja se comportava diante das perseguições, como ela vivia, como era o culto, como era o batismo e o discipulado desses primeiros cristãos, como a igreja se portou no terceiro século, também não modificou muito essa realidade, e nós finalizamos a primeira temporada com a chegada de Constantino ao poder. Nós, portanto, encerramos a primeira temporada assim, com Constantino. Diocleciano havia estabelecido a tetrarquia no Império, isto é, 2 Augustos no Ocidente, um no Ocidente e um no Oriente. Abaixo desses Augustos, 2 Césares, que eram auxiliares, por assim dizer, desses Augustos. Isso foi uma maneira de Diocleciano promover a sucessão no Império sem que houvesse uma guerra civil, isto é, a luta pelo poder, pelo trono imperial. Essa estratégia durou durante a vida de Diocleciano. Quando ele morreu, aí veio a guerra civil, isto é, os Augustos querendo colocar outros Césares, os Césares querendo ser Augustos, e assim Roma enfrentou no final do terceiro século e começo do quarto século, enfrentou essa guerra civil, que a gente vai ver quando chega ao trono definitivamente Constantino, que é tido como o primeiro imperador cristão na história do cristianismo. Nossa segunda temporada, que começa hoje, esta semana, vai tratar exatamente de onde nós paramos, com o surgimento de Constantino como imperador, e vamos, que é o quarto século, começo do quarto século, portanto, e vamos até o século VIII nessa segunda temporada. Olha só, vamos 4 séculos, do quarto ao oitavo. Por que oitavo? É porque o oitavo começa, a partir do oitavo, começa uma nova fase da igreja. É no 8º século que se estabelece definitivamente a Igreja Católico-Romana, que a gente vai tratar numa terceira temporada. Até aqui, vamos trabalhar com os começos dessa Igreja Romana, os inícios dela, até chegar ao que nós conhecemos hoje como Igreja Católico-Romana. Portanto, aqui, nossa segunda temporada. Seja bem-vindo, portanto, a esta segunda temporada. Eu queria, antes de explicar a nossa trajetória, completar essa explicação, dizer o seguinte: nós vencemos 3 séculos de história do cristianismo durante essas semanas. Então, eu queria incentivá-lo a interagir conosco. Se houver alguma dúvida, ou no seu coração algum esclarecimento, ou queria que aprofundasse mais algum tema que foi tratado, você poderá fazê-lo. Nossa equipe vai colocar o link para que você saiba do caminho, como fazer a pergunta. Então você vai lá e faz a sua pergunta, tá certo? E no momento apropriado, no momento possível, nós vamos, durante a nossa caminhada, vamos trabalhar com essas questões, com essas dúvidas, aprofundamentos, para que você consiga um nível razoável de entendimento acerca da história do cristianismo.
no período que estamos tratando, né? Não pode haver pergunta da Reforma Protestante, que nós chegamos lá ainda. As perguntas devem ser restritas ao tema e ao período histórico que estamos abordando. Então, a nossa caminhada está aqui, ó. Segunda temporada, nós vamos do século IV ao século VIII. Fecha-se um ciclo aqui no século VIII. A partir dele começa um novo ciclo. Então, o tema da nossa série, a Igreja Antiga, a Igreja Medieval, parte 1. Porque a parte 2 será numa terceira temporada a partir do VIII século. Então eu vou dividir esse período medieval, basicamente, com exceção do IV século, quando termina a Igreja Antiga, que a gente vai trabalhar, a partir do V século começa a Idade Média. Então a Igreja Antiga vai do I ao IV século. Do V século ao XV século é considerado o período medieval. Então, vamos pegar um pouquinho da Igreja Antiga ainda no IV século, para entendermos essa evolução para a Idade Média, e vamos trabalhar com parte desse conteúdo medieval até o século VIII, e numa terceira temporada, a parte 2, aí vamos até o final da Idade Média. É muito conteúdo, mas pela graça de Deus vamos vencendo e vamos aprendendo o que é necessário para nosso crescimento e edificação. Qual o tema de hoje, desta semana? Constantino e a Nova Roma. Constantino e a Nova Roma. Nesse próximo slide, a gente vai recapitular como nós deixamos o Império na primeira temporada. Como já dito, né, Diocleciano organizou o Império em uma tetrarquia. Você sabe o que é tetrarquia, né? Um governo de 4. Tetra, quem é brasileiro, já passou pelo campeonato mundial, né, da seleção brasileira, tetracampeão, nós somos pentacampeão, 5 vezes campeões, fomos 4 vezes campeão, Tetrarquia, portanto, é um governo de 4 pessoas. O império está aqui, ó, ele é muito grande, ele era extenso. O que Diocleciano pensou? Não dá para coordenar, gerenciar uma única pessoa fazendo isso, não dá. Então, ele estabeleceu, primeiro, 2 Augustos. Augusto era a posição máxima do império, era um imperador. Só que esse termo Augusto quer dizer divino, que é característica dos imperadores, dos governantes do passado, não só de Roma, mas da Grécia, da Pérsia, da Babilônia, da Assíria, da Suméria. Eles tinham a tendência de entender-se como representantes divinos na Terra. E você há de lembrar também que os reis medievais se sustentavam com esta mesma proposta. Eles eram o Estado, eles eram a lei. Depois que veio, ao longo da história, já na chamada Baixa Idade Média, em que os reis, por exemplo, o rei britânico, ele teve que aceitar uma espécie de monarquia constitucional. É o que acontece hoje na Inglaterra. É uma monarquia constitucional, isto é, o rei obedece a uma constituição. Antes desse momento, os reis eram o Estado, né? Você lembra das aulas de história? Luís IV da França disse: eu sou o Estado, isto é, ele era que mandava e desmandava. E em Roma era assim, era um imperador divino, isto é, ele era representante dos deuses, portanto era alguém inquestionável nas suas decisões. E, claro, você já lembra que eles buscavam culto, havia o culto ao imperador, no começo, depois da morte do imperador. Muitos deles queriam adoração em vida, como tentou Calígula, como tentou no primeiro século, como tentou Nero no primeiro século, como Domiciano em vida queria ser divinizado.
vamos ver que Constantino foi divinizado depois da sua morte. A tendência é que os imperadores aceitassem esse cargo de divino e de culto a eles ainda em vida. Por isso que nós temos esse termo Augusto. O primeiro título Augusto que nós temos foi de Otaviano, Otávio, depois de Júlio César. É o imperador do nascimento de Jesus Cristo. Otávio Augusto, não é isso que está lá no começo do Evangelho? Otávio Augusto. Augusto hoje é um nome próprio. Você deve conhecer alguém chamado Augusto. Nós temos um grande teólogo no Brasil chamado Augusto Nicodemos. Augusto é um nome próprio, mas nessa época não. Era um título que trazia dignidade divina a este imperador. Então, os imperadores mais graduados, eu vou chamar assim, eram tidos como divinos. Vale lembrar, né, que esse título foi dado pelo Império Romano ao primeiro César que recebeu esse título, Otávio Augusto, chamado de Augusto César, porque César se tornou o título do cargo. Augusto, um título divino dado pelo Império Romano a Otávio. Então, quando você lê na Bíblia, lá nos Evangelhos, Otávio Augusto, isto é, Augusto César, César é o cargo. Era nome próprio, se tornou cargo. Augusto, o Senado romano, deu esse título a Otávio, dizendo que ele era divino. Isso ficou, né? Então, Diocleciano era um dos Augustos que ficou responsável pela parte do Oriente. Diocleciano, o Oriente aqui, ó, a parte leste do Império. Isso aqui é o Império Romano, né? Você tem aqui, só para a gente lembrar, a África, o norte da África, incluindo o Egito. Aqui tem a Líbia, etc. Você tem o Oriente, onde você tem a Palestina, Estado de Israel, os assentamentos árabes, etc. Acima você tem a Síria. Ao lado da Síria você tem a atual Turquia. Estou dando nomes atuais para você se localizar. Atravessando o Mar Egeu você já tem a Europa. Você tem a Grécia, a Macedônia, a Península Itálica, a Espanha, Portugal, a Alemanha, a França, a Suécia, e a Espanha aqui e Portugal. Acima você tem as Ilhas Britânicas. Esse era o Império Romano. Esse é o Império Romano. Então você percebe que está em colorido aqui, porque este aqui era o Oriente, rachou no meio, né? Dividiu o Império, Diocleciano dividiu o Império no meio, o Oriente ficava com ele, e o Ocidente ficava com Maximiano, os dois Augustos. Dentro desses dois impérios, lembra que tinha um César abaixo deles, que era Galério, que ficava junto com Diocleciano, administrando alguma área aqui, e no Ocidente você tem, sob Maximiano, Constâncio Cloro, que ficava aqui também trabalhando. Constâncio Cloro ficava aqui, ó, na região da Gália, onde hoje é a França, a parte da Suécia, a parte da Alemanha, essa região aqui, incluindo as Ilhas Britânicas. O Império Romano não conseguiu todas as ilhas. Basicamente, ele ficou no sul. No sul, onde hoje é Londres, né? Tinha uma muralha que separava. Acima dessa muralha era considerado área bárbara, isto é, povos que viviam nas florestas, que não eram, entre aspas, civilizados, né? Você percebe que o Império Romano, ele basicamente circunda a bacia do Mediterrâneo. Isso aqui é o Mediterrâneo. Aqui é o Estreito de Gibraltar, a parte mais próxima, 14 quilômetros da África com a Europa. Espanha e Portugal aqui, onde era simplesmente Espanha, né? Saindo pelo estreito, você tem o Oceano Atlântico. Muito bem. Percebe pelas cores que tem parte que não tem cor, está em cinza aqui. Por quê? Porque aqui eram as fronteiras do Império Romano.
fronteira do Danúbio e do Reno, onde eram fronteiras naturais que separava o Império Romano da parte bárbara. Você percebe ler aqui, ó, Germânia. Germânia é um título genérico para os povos germânicos, os povos escandinavos. Eram vários povos aqui na parte mais leste da Europa. Eles viviam aqui. Portanto, esse é o mapa do Império Romano. O que ocorria? Ocorria pressão desse povo, pressão desses germânicos, dos povos bárbaros, pelas fronteiras. A gente vai discutir com mais calma isso, né? Mas havia pressão para que eles tomassem e se assentassem além das fronteiras do Império Romano. Nós paramos aqui. O que ocorre? Os detalhes, eu acredito que sejam dispensáveis, mas o que ocorre é o seguinte: Constantino, que é o imperador que nós ficamos na temporada passada, ele era filho de Constâncio Cloro. Quando Constâncio Cloro morreu, as tropas, eles ficavam aqui, ó, liderando uma parte do império. As tropas lideradas por Constâncio Cloro e seu filho Constantino, que virou César depois, né? Depois da morte do pai, virou César. E as tropas, portanto, olharam para Constantino e disseram assim: este agora, além de César, ele é o novo imperador, é o novo Augusto. E coroou Constantino como Augusto. Constantino já nutria o desejo de ser o imperador total do Império Romano. Ele se preparou politicamente, se preparou militarmente para isso. E na famosa batalha da Ponte Milvia, que era uma espécie de fronteira para chegar a Roma, né, um limite para chegar a Roma, quem ultrapassasse essa fronteira chegaria em Roma com facilidade. Constantino, filho de Constâncio Cloro, vai lutar, guerrear contra Maxêncio, que é o próximo slide para você entender aqui. Constantino, esse nosso personagem, reuniu suas tropas, foi, como eu diria, empossado, né, como Augusto, e ele gostou e disse assim: esse império vai ser meu. E de fato ele foi. E nessa época houve guerra civil, né? Um César querendo o cargo de Augusto, o Augusto querendo a área do outro Augusto. O que Diocleciano queria evitar, aconteceu. Guerra civil no Império Romano, em busca do poder. Constantino, por fim, venceu essa guerra toda, foi vencendo os Augustos, foi vencendo os Césares e se tornou, portanto, o único imperador de todo o Império Romano. Ele marchou em direção a Roma e, portanto, recebeu a coroação. No próximo slide você vai ver aqui, essa é uma imagem de Constantino. Essa estátua está onde? Está em York, na Grã-Bretanha, lá na Inglaterra. Foi onde as tropas coroaram Constantino, o novo imperador total do Império Romano. Então, com a morte do pai dele, Constâncio Cloro, as tropas romanas proclamaram como Augusto o seu filho, isto é, o sucessor. Constâncio Cloro era um César, lembra disso? Ele era um César, porque havia o Augusto. Quando esse Augusto saiu de cena, a morte de Constâncio Cloro, as tropas disseram assim: olha, está tendo oportunidade, então vamos transformar o filho de Constâncio Cloro no novo Augusto, no novo imperador capaz de fazer frente aos demais para tomar o império. Então chega em cena o Flávio Valério Aurélio Constantino. Aqui estão suas datas, né? 272 a 337, a data da sua morte, em 337 depois de Cristo.
Muito bem, no próximo slide, você vai ver aqui uma imagem reconstituída, claro, né? Da Nova Roma. O que é Nova Roma? Quando Constantino assumiu o poder, ele, na guerra, na batalha contra Maxêncio, que era a última, por assim dizer, a última resistência para ele assumir pelo menos na época o Império Ocidental, porque o Oriental tinha um outro César, uma outra liderança, ele queria pelo menos começar pela parte ocidental. E ele venceu Maxêncio e se tornou o Augusto da parte ocidental do Império, isto é, da Grécia à Espanha, da Itália para a Espanha. E ele, portanto, depois de vencer Licínio, que, como eu disse, são nomes e detalhes que você vai ouvir, vai esquecer e também pode confundir a sua cabeça. Quando ele se torna imperador total do Império Romano, vencendo Maxêncio, vencendo Licínio, vencendo o Maximino Daza, isto é, a porta ficou aberta para Constantino. Ele assume o poder. Só que na guerra, para assumir o poder, na ponte Milvia, como nós vimos, né, quando ele venceu Maxêncio, no dia inteiro ele teve uma visão de as duas primeiras letras do nome Christos, que era o Ri e o Rho. São as duas consoantes que iniciam o nome Cristo. E a frase dizia, a partir dessa visão, com este sinal vencerás. E ele coloca, portanto, essa imagem do Ri e do Rho em todos os escudos dos soldados. Ele vence a batalha. O que acontece, então? Ele disse, o Deus cristão me deu a vitória. Então, eu vou favorecer a igreja cristã por conta do Deus deles que me deu a vitória. Constantino não era um convertido como nós conhecemos hoje. A gente vai trabalhar com mais detalhes esse assunto na próxima semana. Mas ele considerou, portanto, um milagre promovido pelo Deus cristão. E ele, portanto, começou a favorecer a igreja. Se Deus me ajudou, está aqui o povo de Deus, eu vou favorecer a igreja. Nós, na última temporada, vimos que houve o Edito de Milão, que encerrava a perseguição. A partir de Constantino, portanto, cristão, a igreja definitivamente viveu em paz, não foi mais perseguida. As perseguições acabaram. Isso foi uma das primeiras medidas de Constantino, acabar com a perseguição. Então, ele quer incentivar, quer ajudar, quer promover, quer valorizar, quer retribuir o favor ao Deus cristão, favorecendo a igreja. E ele começa a fazer isso. Ele começa a ter oposição da antiga aristocracia romana, que era idólatra, que tinha os seus deuses. E o que o nosso personagem fez? Ele pensou assim, eu vou sair de Roma, com essa velha aristocracia, com esses deuses todos, eu não quero me perturbar com eles, eu vou criar uma nova Roma. Onde é que ele fez isso? Na antiga cidade de Bizâncio. Ele, portanto, aqui é uma imagem idealizada dessa cidade, Bizâncio, que ele deu o nome de Constantinopla, isto é, literalmente, cidade de Constantino. Constantinopla. Ela ficava no final da Europa com a Ásia. Portanto, uma posição estratégica que Constantino encontrou e efetivou. Então, era uma cidade assim. Ele lembra de JK aqui no Brasil? Na época de JK, no começo, né, do seu governo, a sede do Brasil, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. E ele criou do zero Brasília. E incentivou pessoas a irem morar lá e levou o poder nacional, federal para lá. Pensa nisso agora aqui, ó.
Foi o que aconteceu. Ele começou praticamente do zero. Já havia uma antiga cidade chamada Bizâncio, mas ele começou do zero, aumentando a cidade, construindo a cidade com uma nova Roma. Por isso que recebe o nome de Nova Roma. Construindo hipódromos, banhos públicos. Ele começou a pegar as estátuas dos deuses pagãos para enfeitar a nova cidade, incentivou pessoas a morarem lá, a antiga aristocracia que quisesse ir para lá morar, ele construiu palácios para esse povo, deu incentivo fiscal para as pessoas mudarem para lá, dava vinho, cereais, comida de vez em quando, isto é, rapidamente a cidade tomou forma de cidade e Constantino, portanto, estabeleceu a sede do império agora em Constantinopla. Nesse próximo slide, você vai ver o mapa, olha só, onde é que ficava Constantinopla. Você tem aqui o norte da África, já conhece, o mar Mediterrâneo, a Ásia, o Oriente Médio, a atual Turquia, Grécia, Itália, Alemanha, França e Espanha. Aqui, ó. E eu vejo onde está Constantinopla. Desculpa, né? Constantinopla, não Constantinópolis, que é o nome aqui da nossa igreja. Onde que ficava Constantinopla? No final da Europa, já com a Turquia, isso aqui, ó. Então você percebe que você tem uma cidade que ficava separada da Ásia por um estreito, chamado Estreito de Bósforo, que ligava o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. Mar Negro, Mar Mediterrâneo. Acima daqui já é a Ucrânia, já é a Rússia. Portanto, você tem aqui uma posição estratégica que Constantino teve para instalar o império. Ele tirou o império de Roma, a sede do Império Romano, de Roma para Constantinopla, nova cidade. Ele construiu do zero essa cidade. No próximo slide, a gente vai ver, nosso tempo já está bem esgotado, né? Mas vamos ver as obras de Constantino nesta cidade, nesse próximo, olha só. Essa aqui é uma igreja que está lá na Turquia. Ela está em Istambul. O nome era, veja a evolução dos nomes na história. Quando ele chegou lá nessa cidade, a Nova Roma, era Bizâncio. Aí ele mudou para Constantinopla, a cidade de Constantino. Vieram os árabes e mudaram o nome de novo para Istambul. Por isso que tem até hoje o nome Istambul, uma grande cidade, ligando a cidade, ela fica parte da Europa e parte na Turquia. Ela hoje se espalhou para os dois lados, né? Entre essa parte da cidade e a outra parte, Europa e Ásia, que é a atual Turquia, você passa, lembra que passava o Estreito de Bósforo. Existe uma ponte lá, uma ponte vermelha. Essa ponte é a mesma construtora da ponte de São Francisco, lá nos Estados Unidos. Você vai ver que a ponte é idêntica, mesma estratégia, a mesma arquitetura. Portanto, a cidade se espalhou, né? Mas nessa época ainda estava restrita à parte europeia. E ele, portanto, fez muitas obras, ele tirou do zero essa cidade, entre aspas, porque já havia uma cidadezinha pequena, uma vila, né, chamada Bizâncio. Que obras que ele fez? Eu separei algumas obras aqui. Uma delas é a igreja, não, ainda volta isso aqui, ó. Essa é a primeira obra dele, a igreja de Santa Irene. Santa Irene. Santa Irene é um termo grego, quer dizer Santa Paz. Sofia Irene, Santa Paz. Essa igreja que se você visitar a atual Turquia, ela vai estar lá. Isso é obra de Constantino no IV século. Que coisa impressionante, né? Evidentemente que não é exatamente esta que está aqui, porque essa região passou por muitas guerras, foi destruída essa cidade e depois reconstruída, mas está ali no mesmo endereço. A próxima construção de Constantino é aqui, ó. A cidade de Constantinopla era toda murada, uma muralha feita, ampliada, já havia uma pequena. Ele ampliou e construiu essa nova muralha que está até hoje lá. Essa aqui, ó,
é um trecho restaurado das muralhas de Constantinopla, em Istambul. Se você viajar para lá, que eu ouvi dizer que é uma boa viagem, uma viagem barata, custo de vida lá é barato, difícil chegar lá, né, que é longe, mas custo de vida barato, você vai visitar essa muralha, que são as muralhas de Constantinopla, feitas por Constantino, estão até hoje aqui. E, é claro, foram restauradas, que, como eu já disse, muitas guerras, né, os prédios tiveram que sofrer revisões e reformas, que é uma outra obra de Constantino. Uma outra obra é essa aqui, ó. Constantino, como eu disse, ele tirou as estátuas dos templos pagãos e trouxe para enfeitar a cidade, as praças públicas, os banhos públicos, e ele fez o que é chamado de Colosso de Constantino. Ele pegou uma estátua gigantesca, que era de Apolo, do deus grego Apolo. Ele trouxe essa estátua, colocou num pedestal de mármore, tirou a cabeça de Apolo e colocou a cabeça dele, aqui, ó, cabeça de Constantino. No topo desta imagem não era mais Apolo, era o grande Constantino. Essa estátua, que a gente vê apenas restos dela, né, como a mão aqui, ó, a mão, a cabeça, o pé. Olha o tamanho desse pé aqui, para você ter uma ideia do tamanho dessa estátua. Ela tinha 12 metros, a estátua, e ficava acima de uma plataforma que aumentava muito mais, né? Então era o chamado de Colosso de Constantino. Ele tirou a cabeça do deus Apolo e colocou a cabeça dele. Isto é, onde é que está esses restos dessa imagem, dessa estátua? Está no Museus Capitolinos em Roma. Quando você visitar Roma, você vai visitar aqui esse Colosso, o que resta dele, Colosso de Constantino. Uma outra obra de Constantino é esta aqui, ó, a Coluna de Constantino. Isto é, construída por Constantino em 330, portanto, começo ainda das 3 primeiras décadas do quarto século, para comemorar o estabelecimento de Constantinopla como uma nova capital do Império Romano. Onde é que ela está lá? Está até hoje lá, aqui, ó, imagem atual dela, que resta dela, né? Está onde? Está na Praça Beyazıt, em Istambul. Mas aqui eu trago ao lado como seria a imagem dela. Em cima, uma estátua de um deus pagão para enfeite. Ele não proibia o culto aos deuses pagãos, mas ele usava como enfeite na cidade. Muito bem. Outra obra de Constantino é o hipódromo. Aqui é aquela imagem, né, idealizada, assim, reconstituída por computador. Você tem esse hipódromo aqui. O endereço desse hipódromo aqui hoje é essa praça aqui, ó, Sultanahmet, onde situava o hipódromo de Constantinopla. Nessa região atual, Turquia, você tinha na época esse hipódromo. Veja que a cidade é cercada pelo mar, pelo Bósforo, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Isso é uma outra obra de Constantino para a construção, por assim dizer, do zero desta cidade. Ele também fazia banhos públicos. Ele queria que as pessoas viessem morar na cidade, né? Ele fazia, olha, isso aqui é um exemplo de um banho público que está lá na Inglaterra. Originalmente isso era um local coberto, mas o teto desabou, mas para ter uma ideia dessas construções que ele fazia, banhos públicos como piscinas hoje, né? Que existem no Brasil, que as pessoas vão, é aberto ao público. Ele criou isso para melhorar o conforto das pessoas lá em Constantinopla. Veja quantas coisas ele fez. E olha só, de praticamente todas as obras de Constantino em Istambul, na época Constantinopla, pouca coisa restou, inclusive em Roma. Por exemplo, em Roma só tem isso aqui, ó, esse chamado Arco de Constantino. Ele é perto do Coliseu. Aqui é o Coliseu, que já tinha de idade distante do Arco de Constantino, cerca de 300 anos, né? De diferença de idade. Ele foi edificado, o Coliseu, em 380, desculpa, no ano 80 do primeiro século, e aqui é um
monumento em homenagem à vitória de Constantino sobre Maxêncio quando ele se tornou o imperador do Ocidente. Portanto, o Senado promoveu essa obra e está lá hoje. Se você for visitar Roma, ao lado do Coliseu tem o Arco de Constantino, que é um monumento que chama atenção em relação à sua antiguidade e das poucas obras que Constantino tem na história. Eu quero terminar essa aula de hoje promovendo uma reflexão ao meu e ao seu coração, né? Constantino é tido como o imperador cristão. É o primeiro, os demais, antes dele, todos idólatras. Você lembra da história? Promovendo o culto pagão, perseguindo a igreja. Mas Constantino, ele se julgava um convertido. Ele teve uma experiência de vitória na Batalha da Ponte Milvia. E a partir dali, ele favoreceu a igreja e ele acreditava em Jesus Cristo. Ele se dizia crente em Jesus Cristo. Vamos ver que isso não é tão absoluto na próxima semana. Mas agora nós temos um imperador romano convertido ao cristianismo. A pergunta é, ter um imperador convertido é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Queria que nós pensássemos nisso. Ter um presidente da República, ter um Senado, Câmara dos Deputados, um prefeito, governador crente, isso é bom ou é ruim? Constantino, crente, foi uma coisa boa para a igreja? Essa resposta a gente vai responder na próxima semana ou nas próximas semanas. A outra pergunta é, Constantino se converteu mesmo? Como você é um convertido hoje? Como eu? Como nós entendemos como deve viver um convertido? A terceira e última pergunta para a nossa reflexão. A igreja melhorou ou piorou com Constantino crente? A partir da conversão de Constantino, a igreja ficou melhor ou ficou pior? Essas respostas que eu quero deixar para você, nós vamos responder nas próximas aulas. Então, quero, minhas últimas palavras, dizer o seguinte. Nós começamos a nossa segunda temporada hoje, nesta semana, e fica a abertura, como dada no início, havendo dúvida, havendo questionamento, havendo interação, a equipe vai colocar o link e você vai entrar em contato conosco. A gente vai respondendo à medida que for possível para que você esteja pleno nesse processo, tá certo? Fica essa reflexão. Ter o imperador romano convertido ao cristianismo foi uma coisa boa. Constantino se converteu mesmo. A igreja ficou melhor ou pior agora com o imperador que se dizia cristão? As respostas na próxima semana. Eu fico por aqui. Deus o abençoe em nome de Jesus.